Já estamos, Rui, no ar. Estamos no ar. Eu estou sentado. Eu também, mas Conta como ar? Não. conta. Ok. Nestas cenas da internet, o ar é tudo. O ar é Sentado, em tudo. pé, O ar é de deitado. todos, como Exato. diziam os outros. O ar é de todos. Quem diz é Olha, quem é. como é que tu estás, Ruizinho, querido do meu Como é que coração? estou? Como estávamos a falar em off, estou aqui em processo, que Ok, aconteceram coisas na minha pessoa sim. a semana Isso é. passada, resultantes de uma mega discussão com uma familiar Aham. Portanto, próxima. a tua vida está em movimento. Sim, porque era o que eu ia dizer, próxima mas distante, não sei se as pessoas se conseguem entender, que é muitas vezes são muito próximas de Hum. sangue e são muito longe de tudo o resto. Exato. Sim. E então era isso que eu estava, até me lembrei de trazer um bocado isto como tema, que é, depois disso, ou seja, aquilo foi uma destruição interna com Uhum. alguma destruição externa, Uhum. e agora é, depois, o processar disto, como eu até partilhei contigo na altura, acho que chorei mais no dia a seguir do que nos últimos anos todos. Uhum. Ok, e agora o que é que eu faço com isto? Ou seja, está tudo destruído, né? Não é estar tudo destruído, há coisas que eu consigo ver espaço para outras coisas muito mais bonitas surgirem. Uhum. Mas ao mesmo tempo é, ok, tomei consciência disto, e agora o que é que eu faço com isto, não é? É este desafio que não é só meu, não é? Aquilo Claro. também, Não que estás nós sozinho, sabemos, não. é isso, na nossa prática nós também vamos encontrando estas situações que o facto de às vezes chegares a alguma conclusão que te faz, às vezes não é um, que bom, é, ai, poças, né? Mas é um bocado isso que eu Sim. queria hoje trazer para aqui. Está muito bem. Olha, a esse propósito da destruição, há um filme fantástico. Já tem alguns anitos que eu lembro-me até de ter feito naquela altura em que fazia, como é que se diz, visionamento dos filmes e depois discussão, Hum. que há uns anos atrás, que se chama Demolition. Agora não sei se é Demolition Man. Não, acho que é só Demolition. Pronto. Estás a olhar para mim muito fixo, Rui. Ah, Não, porque estás à procura na net. Não. não, não, é isso. É assim, Demolition Man, eu acho que existe um filme, mas não sei, mas era tipo Não um deve ser o super. Demolition Man, que isso já me parecem máquinas de destruição, não Não, sei. eu acho que é tipo um super-herói, é uma coisa Não, não, qualquer, a não, ideia pois que não eu é tenho. nada disso, não é Pois, nada pois é disso. isso. Então pronto, chama-se Demolition, Uhum. é de um ator cujo nome eu não me lembro. Ou seja, o filme acontecem coisas, tem pessoas lá que tu não sabes quem são, ok? Vai ser É pá, fácil de mas ele é bom encontrar, ator, tem um apelido tramado para pronunciar, pronto, mas é um excelente ator. mas que tipo de filmes é que ele faz? É pá, ele fez Comédias Brokeback românticas? Mountain, não, aquele que ganhou o Oscar, sabes? É o Gyllenhaal, ou como é que o gajo se chama? Exato, Jake exatamente. Gyllenhaal, ou como é É que é? isso mesmo, vês como tu me percebes? Uhum. Nada como conheceres-me bem. É esse mesmo, esse é o ator. Pronto. E é um filme fantástico, muito bem feito, epá, cheio de subtilezas e de segundas, de uma comunicação em segundas camadas, mas pronto, portanto, podemos ver o filme e dizer a sério é isto, ou podemos em cada A cena sério é fazer. isto? Pronto, mas resumindo, ele tem um acidente automóvel com a mulher, recém-esposa, e ela morre. E então depois há todo o processo de luto dele, mas que é um luto aparentemente desconectado, Uhum. em que ele, lá está, a tal zanga interna que não se vê, não é? E portanto ele vai fazendo o seu processo interior que ninguém percebe muito bem, porque às tantas eu já não me lembro se ele deixa de trabalhar ou larga o trabalho ou começa a Sim, ter não estragues o comportamentos filme para que eu estranhos e tal. queira ver, Não, sim. mas eu só estou a dizer ainda só o início, porque todo o Ok. filme é extraordinário, ou seja, da evolução e da desconstrução e reconstrução deste personagem. Portanto, é um Hum, filme que vale sobretudo por aquilo que, pelas suas vivências internas. Portanto, não é tanto um filme de ação, apesar de ser demolition, mas é uma demolição interna. uhum. Estás a ver? Pronto, não Que é a sei, mais dolorosa. é a mais dolorosa, a mais interessante também, a meu ver. Que depois se reflete também lá de uma demolição que ele faz, mas pronto, não vou contar. Que é o espelho do que se passa lá dentro. Epá, é muito giro, o filme é muito bom, é muito Uhum. bom. Então, posto isto, ainda a ti.
não sei muito bem qual é, o que é que a gente faz com isto, não é? É um É bocado o que essa é a que se tua faz com pergunta. isto, porque era aquilo que nós estávamos, eu também estava a pensar, que é, ok, houve mais pessoas envolvidas, há pessoas que eu até quero falar sobre as coisas, esclarecer coisas, mas é um bocado aquela coisa que tu também me estavas a dizer, que é, ok, de que lugar é que tu, neste caso eu declaro, de que lugar é que eu vou comunicar, não é? Sim, ou seja, há situações que de facto é como se fosse mesmo uma demolição de alguma coisa, não é? Coisas que se dizem e que a gente pensa, fogo, a relação nunca mais vai voltar a ser a mesma. Ou lá está, as relações são complexas e nós magoamos-nos, é inevitável, dizemos coisas que não queríamos ter dito, ou queríamos ter dito e Ou já não estavam dizemos o suficiente. ou não dizemos o suficiente, ou queríamos ter dito e já estavam guardadas há muitos anos, ou seja, há sim momentos de conflito que não é um conflito do dia a dia, não é? É um conflito em que pá, alguém dá um murro na mesa, há assim um episódio mais que pode parecer mais destruturante, não é? E que na verdade, a meu ver, até são episódios super importantes porque trazem ao de cima conteúdo de várias partes que estava ali a ser reprimido de alguma forma, não é? E portanto as pessoas às vezes vivem pá, numa energia muito de contenção, não é? De não dizer para não magoar, de não fazer para não ferir, de e não estamos a ser nós próprios e as relações não e as relações acabam por ser pesadas e estressantes, mesmo sem haver um conflito aberto, a tal chamada paz podre, não é? Mas é um peso enorme, até às vezes só estar com essas pessoas, não é? Então, quando nós nos predispomos ou quando acontece, dá assim um clique que a gente. É tão engraçado, porque eu não sei se já te aconteceu, tu querias dizer alguma coisa a alguém, mas não encontrares o momento certo, e depois, quando menos estás à espera, aquilo salta, estás a ver? Portanto, por isso é que eu acredito tanto no poder da intenção, que é bom termos intenções sobre aquilo que nós queremos dizer às pessoas, ou sobre uma situação que está desconfortável e que ainda nem sequer temos clareza, mas podermos colocar esta intenção, não é? Que é, pá, gostava de ter clareza nisto, gostava de falar com a pessoa sobre isto, gostava... Porque efetivamente quase nunca é quando nós planeamos, e quando planeamos nunca dá muito certo, não dizemos exatamente aquilo que imaginamos que são as narrativas na nossa cabeça, não é? E esse é um fator humano, que é as coisas saem, não sabemos bem como, sem as controlarmos, sem estarem todas planeadinhas, mas a verdade é que havia aqui é como se fosse tipo pá, um alimento que tu andaste a comer estragado e que precisas de vomitar. Estás a ver? Uhum. Pronto, e quando vomitas, muitas vezes vomitamos de forma abrupta, agressiva. Eu acho que eu quase que me atrevo a dizer que é tão agressiva quanto A ação que tempo. nós aguentamos antes de Exato, vomitar. exatamente, não é? Embora isto não seja mensurável, mas pronto, é quanto mais aguentamos, mais depois vem com agressividade, não é? Porque no fundo Claro. nós aguentamos porque temos medo do descontrolo e depois vem mesmo o descontrolo com um nível de agressividade brutal. Ou maior do que se tivéssemos dito aquilo há 20 anos atrás, sei lá, 10 anos atrás, não importa. E depois temos que lidar com as consequências disso, não é? Porque há aqui, eu acho, dois fatores. Um tem a ver com o conteúdo que foi dito, que foi expresso, com o que nós pensamos, com o que nós ouvimos também da outra pessoa. E outra coisa tem a ver com a energia com que foi expressa, não é? Mas também reconheço que às vezes é necessário essa energia mais agressiva porque precisamos mesmo de um abanão naquela relação. Então, às vezes, precisamos sim de ser brutos, pá, desde que não façamos mesmo mal fisicamente a ninguém, não é? Porque Uhum. isso é que já ultrapassa aí os limites da. Embora também há os limites psicológicos, mas pronto, mas desde que a gente não magoou fisicamente ninguém, acho que há certos abanões que nós precisamos de sofrer e de dar. E é recíproco, não é agora vou-te gritar e vou ficar indiferente àquilo que fiz. Não, porque a pessoa quando grita ou quando ofende também fica muito sentida com aquilo que disse. E daí a culpa ser, lá está, um elemento super importante
nestas ocasiões, porque senão estaríamos sempre a gritar e a ofender toda a gente, não é? Portanto, a culpa é aquilo que também nos ajuda a termos valores e princípios e que nos ajuda a vivermos em tribo, não é? Que é termos noção de certos limites. E, portanto, quando eu sei que ultrapassei os meus limites, vem-me culpa, não é? Portanto, Uhum. a culpa é um barómetro neste sentido super importante para percebermos ou para virmos a ter consciência onde é que eu exagerei, onde é que eu fiz mal, onde é que eu magoei. Estás a ver? Na minha percepção, porque efetivamente, depois o outro até, não, não foi isso que me magoou, foi outra coisa que tu disseste. Epá, não estava nada à espera. E então, depois é importante haver um processo ou um outro encontro de. Eu não sei se é de reparação, aqui depende do tipo de relação que nós temos com a pessoa. Há pessoas com quem, sim, eu acho que é mesmo importante fazer um processo de reparação, no qual, lá está, pedimos desculpa ou assumimos a nossa, sei lá, o nosso nível de agressividade ou aquilo que nós dissemos e que não era a nossa intenção e que, enfim, todo este processo. Mas mesmo que tenha sido importante e mesmo que aquilo que tínhamos dito tenha sido mesmo verdadeiro, a intenção pode não ter sido magoar, mas é aquilo que eu sinto e que eu penso, e portanto, inevitavelmente ia magoar a outra pessoa, ainda assim pode ser importante haver outro encontro. Eu não lhe vou dizer conversa, porque não sei se é possível conversas com certas pessoas, mas onde possa haver Exato. outro encontro onde nós completamos o nosso círculo, ou seja, é como se nós tivéssemos tido aqui indo ou recorrendo à curva de Reich, que eu não sei se tu conheces, que é a curva das emoções, que no fundo há uma. Quando nós sentimos uma emoção, a emoção não aparece e desaparece, ou Uhum. seja, há um crescendo e Há depois um há uma pico, descarga. sim. Exato, há um crescendo, há um pico e depois há uma descarga. E o que é que muitas vezes nos acontece? Que é, há este crescendo ao pico e não fazemos a descarga. E quando nós não fazemos a descarga, quer seja do ponto de vista fisiológico, a emoção é um elemento fisiológico no nosso organismo, mas também podemos aplicar esta mesma estrutura a uma conversa com uma pessoa. Há temas que não se esgotam numa conversa, num encontro, não é? Então há temas que lá está, têm este crescendo e depois atingem um pico e precisam de fazer a descarga para haver uma completion, um fecho. Uhum. Estás a ver? Para que o nosso sistema interno possa estar tranquilo. Possa, não é estar tranquilo, é chegar a um ponto de paz, de tranquilidade com aquele tema, mesmo que aquele tema seja doloroso e continue a trazer dor, não é? Pronto. E então, estes encontros posteriores ao tal pico, ao tal safanão mesmo forte, porque nós andamos em crescendo há anos, não é? Digamos. Às tantas há uma disrupção forte, que é o tal pico, vamos precisar de cuidar disto, porque senão arriscamos-nos a ficar presos e o sistema, portanto, quando eu digo nós, é nós pessoas com o que nós trazemos de sistema fisiológico também, não é? Porque depois, cada vez que encontramos aquela pessoa ou pensamos naquela pessoa, podem-nos vir dores de cabeça, pode-nos vir vómitos, má disposição, pode vir sono, sonolência, pode vir uma série de coisas. Porquê? Porque não fizemos a devida descarga daquele pico, não é? Então, para fazer o fecho da situação, nós precisamos de cuidar disso. E uma das formas de cuidar pode ser voltar a falar com a pessoa, se isso for possível, porque aqui depende muito de relação para relação, não é? Mas voltar a falar com a pessoa a partir, e era isto que eu estava a dizer há pouco, a partir de um lugar interno que é eu quero cuidar de mim, eu quero cuidar do meu fecho interno neste tema, para que o meu sistema fisiológico, o meu sistema nervoso não fique preso aqui, porque se fica preso, cada vez que há um estímulo, que pode ser falarem naquela pessoa, ir encontrar aquela pessoa, né? O sistema começa a ficar agitado e manifesta-se somaticamente na forma que cada um tem a tendência, não é? Pronto. Uhum. Então, eu quero cuidar de mim, portanto, eu ainda tenho coisas para dizer.
E aqui já não preciso, se calhar, de as dizer, porque como já houve um pico forte, eu não preciso de as dizer a gritar, ou não preciso, depois depende do que é que vai surgir naquela conversa, porque é sempre uma incógnita, não é? Depende de como o Sim. outro reage. Mas, pelo menos, termos aqui alguns indicadores que possam ser hum, fruto da intenção que nós queremos, que é o que é que eu quero? Eu ainda preciso, será que eu quero pedir desculpa a esta pessoa? Pedir desculpa de quê? Da forma como falei, daquilo que eu disse? Não, não é desculpa que eu preciso pedir. Se calhar ainda preciso completar alguma coisa que não disse. Se calhar ainda preciso de dizer mais coisas, mas se calhar dizê-las de uma forma não tão agressiva. Estás a ver? Então, se calhar monitorizar um pouco mais a forma como eu gostaria, depois não é dito que aconteça, depende. Portanto, isto claramente que na nossa idealização tudo acontece num encontro ou dois, não é? Mas há relações em que são precisos muitos encontros, porque cada vez que eu estou com outra pessoa, ela levanta a voz e a gritaria, pronto, já, É portanto, por tem que isso ser mesmo é que eu paciente. me levo a questionar que é, há certas pessoas que não é possível uma reparação com o outro, ou seja, podes fazer Não. uma reparação com um outro imaginado, nem que seja, lá está, no teu processo terapêutico, na escrita de cartas, claro, que há aqui uma situação idealizada, ok, vamos sentar, vamos conversar, vamos debater os pontos, só que há certas pessoas que o lado civilizado e a capacidade de estar numa conversa em que aquilo não descamba é Uhum. impossível. É É impossível. impossível. É E então, a impossível. esse ponto, é importante fazermos um processo connosco próprios, que é que Matar possamos, a pessoa internamente. de alguma forma, metaforicamente é isso, mas é nós termos aqui uma conversa séria, profunda, e se calhar precisamos ter mais do que uma conversa, com o nosso padrão interno de ter a mania que vamos mudar os outros, não é? Porque, na verdade, cada vez que vamos falar com alguém, há sempre uma tentativa de mudar o outro. Nós queremos que o outro perceba o que a gente está a dizer, nós queremos que o outro concorde connosco, por muito que a gente, eu respeito muito. Não, somos humanos. Portanto, seria facílimo se toda a gente pensasse da mesma maneira, as relações seriam muito mais fáceis, mais aborrecidas, sem dúvida, mas mais fáceis, não é? Aliás, e nós temos essa experiência, por exemplo, quando tu desabafas com um amigo, pá, o que tu queres é que esse amigo esteja do teu lado, não é? Mesmo que o verdadeiro apoio seja simplesmente emocional e dizer, pá, eu percebo, deve estar num lugar muito difícil, não sei o quê. Na verdade, o que a gente também quer ouvir é essa Tens gaja, pá, tu razão. tens razão, ninguém fala assim Claro. contigo e não sei o quê, então, mas... Porque se pelo contrário vier alguém dizer, ó Rui, mas olha lá, tu também não és flor que se cheire. Epá, Uhum. não é? Que raio de amigo é este? Portanto, nós queremos e precisamos que as pessoas estejam do nosso lado, não é? Porquê? Porque olhamos para as relações, infelizmente, como um campo de batalha. E há um lado nosso que nós precisamos de apaziguar e de trabalhar muito bem, porque é muito fácil ele vir ao de cima. Portanto, precisamos de estar numa, eu pelo menos, numa constante conversa para tentar apaziguar este lado que é, Rossana, tu não estás aqui para mudar ninguém. Como é tu respeitares a pessoa tal como ela é? Tu aceitares a pessoa tal como ela é? E olha que isto, eu não vou dizer que é de uma iluminação brutal, mas é quase. Porque efetivamente é muito difícil, por muito que a gente já racionalmente perceba e acredite, mas é difícil aceitar plenamente a pessoa tal como ela é, porque aceitar a pessoa tal como ela é implica uma coisa muito simples e muito difícil, que é eu não vou fazer absolutamente nada para que ela mude. E portanto, quando nós dizemos, mas eu quero ajudá-la a ampliar a consciência, já estou a tentar mudá-la. Eu já estou aqui cheia de discursos internos, muito bem construídos, para que ela perceba. Portanto, eu já estou a tentar mudá-la, não é? E repara, eu não estou a dizer que isto seja mau, no sentido que a comunicação humana passa por isso. Aliás, os temas sobre poder, e agora anda assim também mais focada no tema do poder, como é que nós podemos usar o nosso poder de forma construtiva,
E o poder é simplesmente a capacidade que todos nós temos de influenciar outra pessoa e de criar efeito noutra pessoa. Portanto, nós, por esta conversa que estamos a ter agora, eu vou estar diferente quando desligarmos a conversa do que estava quando nos encontramos. E o poder que tu estás a exercer sobre mim é um poder que eu considero positivo, porque eu sei que vou ficar mais bem disposta, tive uma interação que me fez bem à alma, ao coração, foi bom, percebes? Isto ainda Então, não acabou. ainda não acabou, mas pronto, exato, a gente nunca sabe, não é? Para Nunca onde é que sabe, isto agora pode começar a descambar. pode começar a descambar, é verdade. Mas pela experiência que eu tenho do passado, hum, é sempre, é bom, estás a ver? Mas lá Então, está, até isso é uma ilusão, não é? Imagina, a minha, por exemplo, tu estás a dizer, a minha experiência nas vezes que eu converso contigo é corre bem. claro, E mas muitas nunca vezes nós sabemos. vamos para as relações com lá está, com esses dois polos que é eu quando falo com esta pessoa corre bem, eu quando falo com esta pessoa corre mal, quando se nós, lá está, se formos realmente justos, se calhar nem todas correram bem, nem todas correram mal. Sim, e ao mesmo tempo, sabes que eu acredito que há relações onde corre sempre tudo bem, mesmo que haja desafios. Hum, Estás a ver? Que é, mesmo que nós os dois possamos entrar aqui num confronto, e isto já aconteceu, o mais importante é que nós estamos aqui com boas intenções um com o outro e com uma capacidade e abertura de nos vermos e de nos compreendermos e de continuarmos a alimentar a conexão que temos um com o outro. Então, nesse sentido, mesmo que haja um choque de ideias ou de. Há algo de base, de fundo, que faz com que o encontro seja sempre bom, mesmo que possa ser desconfortável, estás a ver? Ou que possa trazer desconforto, mas é sempre bom. Há pessoas com quem efetivamente eu não sei se isso é assim, porque, para já, porque não existe um nível de conexão, uma linguagem comum em que eu sei que mesmo que se eu te fizer mal não é intencional e que tu me vais dizer para podermos fazer o processo de reparação. Há pessoas que ficam magoadas com aquilo que eu digo, eu não tenho essa consciência, as pessoas não me dizem e eu não vou adivinhar. E uhum. portanto fica ali logo uma pedra no sapato. E isto já me tem acontecido, que é de Ah, repente há ah, pessoas. Então é o que eu estou a dizer, esta situação desencadeou-se precisamente de uma coisa que foi dita, que eu estive a conversar com a pessoa, ela não disse absolutamente nada e depois, dias mais tarde, é que a coisa rebentou. Arrebentou. Exato. Portanto, se nós não falarmos, nós não sabemos que impacto é que temos nos outros, não sabemos, o outro não pode adivinhar. Portanto, eu acho que há coisas elementares na comunicação e na relação que a maioria de nós passa à frente. E depois, pronto, depois as coisas rebentam, não é? Pronto. Mas isto tudo vinha a propósito dos encontros, nós não sabemos se vão correr bem ou Reparação, mal, da reparação. intenção, tu estás aí na questão da intenção, saber que a intenção de base da Ah, pessoa. exato. Portanto, é a relação connosco próprios, que é a relação com aquele lugar interno que quer mudar o outro. E quando nós queremos mudar o outro, nós perdemos o principal da relação, que é estarmos abertos com curiosidade a manter a conexão com o outro, não é? Porque se eu venho para aqui para te convencer de certas coisas, eu já não estou conectada contigo. Eu estou é conectada com o meu, aquela parte interna de mim que quer ter razão. Estás a ver? Portanto, ou eu estou conectada com essa parte que quer ter razão, ou eu estou conectada contigo, o que implica curiosidade e abertura. Não podemos estar nos dois lugares ao mesmo tempo. É como se fossem partes incompatíveis. Estás a ver? Então, quando nós vamos fazer esse fecho, digamos, para termos paz interna e para que essa pessoa, ou a imagem dessa pessoa se dissolva dentro de nós como uma coisa má, eu preciso de dialogar internamente com aquela minha parte que quer mudar o outro, o que vai abrir espaço, inevitavelmente, para a dor, para a desilusão, para a tristeza, para a zanga do outro ser como é. E porquê é que vem dor? Porque o outro ser como é implica não colmatar as minhas necessidades. Portanto, se eu tenho necessidade, por exemplo, de ser visto por aquela pessoa, vista por aquela pessoa, se eu tenho necessidade de ser apoiada por aquela pessoa, se eu tenho necessidade de ser valorizada por aquela pessoa, e isto não acontece, não é? E quando não acontece,
eu fico magoada, é inevitável, isto é humano, não é? Há uma parte minha, há uma ferida minha que não está a ser cuidada pela outra pessoa. Então, claro que eu quero convencê-la que ela não tem razão. Claro que eu lhe quero abrir os olhos. Para quê? Para que ela me possa dar o que eu preciso. Que pode ser apoio, valorização, o que for, não é? Proteção, o que for. E é aqui que nós caímos na armadilha, porque continuamos a procurar aquilo que precisamos nos sítios onde não vamos encontrar, que é precisamente nas pessoas próximas, família, nomeadamente, não é? Que é, pá, mas será que tu não me vês? Será que não me ouves? Será que não percebes? Será que não viste a porcaria que tu fizeste? E continuas desde sempre? Eu não sei. E isto são dinâmicas que não vão mudar. Portanto, a outra pessoa não vai mudar, porque a outra pessoa também é assim porque tem as feridas dela, não é? E nós continuamos na nossa ferida a querer que o outro mude e que nos dê aquilo que nós precisamos. Uhum, Portanto, entrarmos nesta outra parte que é, ok, aceitar a pessoa tal como ela é. Esta pessoa não me valoriza ou valoriza à sua maneira, mas não chega cá, não entra, porque não é essa a maneira que eu absorvo a valorização. Então, também partir do princípio que a outra pessoa não tem más intenções para connosco, está a fazer o seu melhor, não é? Mas o seu melhor não é suficiente para mim. E isto é importante. Porque também dizermos e compreendermos que a outra pessoa só está a fazer o seu melhor não deve desvalorizar ou não deve legitimar tudo. É, a outra pessoa está a fazer o seu melhor. E ainda assim, para mim, não é suficiente. sim, que aquela história de a pessoa sempre foi assim e nós temos que a aceitar como ela é, mas lá está, salvaguardando aquilo que somos nós, Claro, temos que aceitá-la como ela é, que não à significa. distância. Exato, depende, pode ser à distância, aceitar como ela é, não fazer nada para que ela mude, porque ela não vai mudar. Oh, Rui, nós estamos nisto há anos e nós verificamos a dificuldade que é nós mudarmos e nós queremos mudar e nós queremos crescer. Agora, imagina uma pessoa que não está aberta sequer para a mudança, porque nem sequer vê que tem alguma coisa para mudar, que continua a culpar o mundo inteiro e os outros que eles é que estão mal. Portanto, olha lá que ingenuidade da nossa parte achar que estas pessoas vão mudar e Uhum. que acham que pedir ajuda ou ir ao terapeuta que é parvoíce completa. Portanto, epá, é muita ingenuidade da nossa parte mesmo, não é? Pronto. Portanto, a mim tem-me ajudado a partir do princípio que a pessoa não muda. Isto não significa que eu não acredito na mudança do ser humano. Eu acredito, senão nem fazia o trabalho que faço, não é? Desde que a pessoa se abra a isso. E há pessoas que não estão abertas a isso. Portanto, se a pessoa não está aberta, é uma falta de respeito da minha parte continuar a insistir que ela abra os olhos. E dói-me, porque às vezes são pessoas próximas, quer amigos, quer familiares também, não é? Epá, mas cada um tem a vida cada um escolhe a vida que tem. Portanto, quem sou eu para estar a abrir os olhos de alguém? Quem sou eu para estar a dizer, olha, tu não tens razão, ou tu. Isto é de uma arrogância brutal da nossa parte, mesmo. E eu Exato. acho que nós precisamos de cultivar mais a nossa humildade nesse sentido, que é, até porque não são as pessoas próximas que vão abrir os olhos. Quem é que muitas vezes nos abriu os olhos? Foram os nossos pais? Não. Não. A mim foram livros que li, foram podcasts que ouvi, foram professores que eu tive, são pessoas que nem sequer estão na minha vida. São aqueles, claro que há um terreno que já não se dá conta e que está assim em turbilhão, não é? Mas quem te dá os maiores insights e quem te ajuda a abrir o coração, muitas vezes até são pessoas distantes, muitas vezes até são pessoas que não conheces, que te inspiram, estás a ver? Não é a tua mulher nem a tua mãe. Desculpa, não é? Mas a minha é a mesma coisa. Também não é a Uhum. minha mãe nem o meu pai. Claro que a relação com eles depois pode ser o terreno fértil para Sim, a para muitas matéria-prima. dessas coisas surgirem, mas muitas vezes não é ali que a coisa, ou seja, é ali que Não é tomas ali que. consciência, mas não é ali que mudas, né? Exatamente, estás a ver? Ali é o terreno, é a matéria-prima, mas os insights vêm de outros lugares. Estás a ver? Então, quando nós verdadeiramente conseguimos ir para este lugar de, epá, eu quero aprender a respeitar aquela pessoa. Eu quero mesmo aprender, epá, a respeitar o meu pai por aquilo que ele é, respeitar a minha mãe, olhar para eles como eles são. Quando eu nasci, eles já cá estavam e já eram adultos. Portanto, quem sou eu para estar aí? E já eram pessoas feridas, não é? Quem sou eu para estar aqui? Mas que eu digo isto, mas também digo isto do meu irmão mais novo. Pá, é um homem.
Está um homem feito. Portanto, quem sou eu para estar a dizer o que é que ele. Estás a ver? Então, olhar para as pessoas tal como elas são, observando a partir de um olhar de observador, até nos permite ter uma relação mais real com eles. E mais nutridora só porque é mais real, não é? Porque conhecer as limitações dos outros também faz com que a gente largue aquela insistência que nos cansa. Sim, mas há aí uma coisa Sim. que eu também tenho, tem sido um dos desafios agora nestes dias, que é, ok, empatizar com o outro, ter compaixão pelo outro, sem me atirar para o chão. Ou seja, no sentido de quando a compaixão pelo outro quase que implica uma não compaixão connosco próprios, em que eu tenho que aceitar aquela pessoa, fazendo-me sentir mal porque eu é que fiz isto, ou seja, é quase um jogo invertido de culpar o outro, é culpar-me sempre a mim, desculpando o outro. Claro, mas isso é uma falsa compaixão, Rui. Exato. Isso é uma falsa compaixão. A compaixão não é compreender o outro, ou melhor, a compaixão não é arranjar estratégias para evitar que eu sinta a minha dor. Porque quando nós vamos para a compreensão do outro, dizendo, pois, o outro também tem feridas, coitadinho, ele está a fazer o seu melhor e etc. E tatatá, quando nós entramos neste lugar mais condescendente, não é compassivo, é mais condescendente, que infantiliza o outro, portanto, nós estamos a infantilizar o outro, isso faz com que é uma forma de não sentirmos a nossa raiva, por exemplo, de não Então sentirmos a explica-me nossa lá a diferença tristeza. entre ele já tem as suas feridas e ai, coitadinho. Porque o ai, coitadinho, tu estás-te a colocar num lugar superior e estás a infantilizar o outro. Não necessariamente, ou seja, aquela pessoa tem feridas, eu tenho feridas, Uhum. eu sinto compaixão por ela, também sinto por mim, é isso? Ou seja, tenho que arranjar um common ground, o que tu estás a dizer, tenho que arranjar um common ground Eu para percebo. sentirmos o mesmo pelos dois, é isso? Mais ou menos, porque a compaixão é diferente da empatia, se calhar começando por aqui. Que a empatia é tu conseguiste pôr no papel do outro, não é? Nos pés, nos sapatos do outro, conseguiste pôr, como é que se diz? Vá, ajuda-me lá. Os shoes, né? Sim, Sim, é no lugar da pronto, outra no pessoa, lugar do sim. outro. Ou seja, em que é, ok, se eu estivesse no lugar desta pessoa, com a história de vida que ela tem, não é? Porque é muito fácil, quer dizer, é muito fácil eu falar da minha mãe, mas se eu tivesse mesmo no papel dela, no corpo dela, com a história de vida que ela tem, eu não sei se saberia fazer diferente. Então, isto já é assim, é pôr-se no lugar do outro, e já é muito difícil, porque pôr-se no lugar do outro, muitas vezes a gente só se põe um bocadinho, que é depois eu percebo, mas não, é verdadeiramente, Só vou até aqui. só vou até, não, é, ok, vamos lá olhar para a história desta pessoa, com aquilo que ela viveu, com os pais que ela teve, com o sítio onde ela nasceu, blá, 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 blá. Nós, eu duvido que nós fizéssemos diferente. Ainda assim, portanto, isto é ter empatia, que é, opa, ok, eu consigo compreender e até consigo sentir. Às vezes eu consigo sentir a dor do outro, da outra pessoa. Eu digo, fogo, pá, aquela pessoa está num lugar muito difícil. Está mesmo, eu percebo, não é fácil. Ok. A compaixão é um passo a mais. A compaixão implica o que é que eu posso fazer para aliviar a tua dor? O que é que tu estás a precisar de mim para eu poder aliviar a tua dor? E isto nem sempre é possível em todas as relações. Há relações onde eu tenho empatia, mas eu não tenho compaixão. Eu não vou lá. Eu não estou capaz ainda, e posso nunca estar, este é o meu lado humano, de entrar em compaixão com aquela pessoa. Se isto tem qualquer coisa a ver relativamente a mim, não é? Por exemplo, hum, sei lá, indo buscar uma história familiar também, de pessoas muito próximas que eu conheço desde que nasci. Houve uma que roubou a outra, não é? Em milhões. Pá, eu conhecendo a história de quem roubou, ok, eu consigo.
consigo entender, consigo empatizar, consigo perceber, mas eu não consigo aceitar e não consigo chegar-me ao pé daquela pessoa, porque ainda estou em dor, e dizer o que é que eu posso fazer para aliviar a tua dor. Porque eu estou muito magoada com essa pessoa. Não consigo chegar lá. Estás a ver? Por isso é que nós, se essa pessoa, em vez de ser familiar, fosse um cliente, não é? Olha, por exemplo, tenho um caso desses agora, não é? De uma pessoa que, sei lá, roubou efetivamente, porque adição ao jogo e não sei quê, a minha atitude é completamente diferente. Aí, com essa pessoa, eu consigo ter compaixão, não é? Que é, para lá, tu estás em dor, eu estou a ver e eu estou aqui para trabalharmos com a tua dor, não é? Portanto, isto também é aqui para desmistificar um bocadinho a nossa atitude, que é, eu não sei se nós conseguimos ser santos com toda a gente, Rui. Pronto. Portanto, há que Pois, assumir por o isso mesmo lado é que humano. aquela postura do may you be well não quer dizer que eu tenha gostado de ti. Claro, eu não desejo mal a ninguém. Pronto, é isso. E eu desejo que aquela pessoa, familiar de quem eu estou a falar, que encontre ajuda e que encontre um caminho diferente e que de facto seja ajudado por alguém que tenha muita compaixão. Isso eu desejo do fundo do meu coração, não é? E eu acredito na mudança e espero muito que isso possa acontecer. Mas eu não sou a pessoa certa, neste contexto específico, para o fazer. Porquê? Porque no meu lado humano, se eu fizer isso, eu posso estar a mascarar a minha raiva e a minha tristeza. E então eu não estou a cuidar de mim. Porque para conseguir ter compaixão para com uma pessoa que nos é próxima, sobretudo num conflito direto connosco, nós precisamos primeiro de ter compaixão connosco e, portanto, de trazer a mesma pergunta para connosco, que é o que é que eu preciso para cuidar da minha dor? E a minha dor é uma zanga brutal. Portanto, o que eu posso precisar pode ser ter a pessoa distante. E então isto torna-se incompatível. Se o que eu preciso é ter a pessoa longe de mim, neste momento, então eu posso ter compaixão pela pessoa à distância e nas minhas meditações a enviar-lhe paz e amor, mas, pá, mas que não se chegue perto, porque aqui já entramos vêm as vísceras, aqui já entramos num lado muito de sobrevivência, Exato. estás a ver? E isto não significa que somos más pessoas. Sermos más pessoas vem num lugar de inconsciência completa. Se somos boas pessoas, eu tenho consciência que esta dinâmica está a acontecer e, portanto, eu não posso ter aquela pessoa perto de mim neste momento, não é? Isto não é ser má pessoa, é exatamente o contrário. É para não haver grandes mágoas e feridas e dores e rancores. E agora eu preciso da minha distância. Quando nós entramos no ai coitadinho, eh, que é a diferença entre ter pena e ter empatia. Ter pena de alguém é nós estamos a colocar-nos num lugar superior. Pois, porque na verdade eu sei mais, eu tenho mais consciência, aquela pessoa coitadinha, não é? Então nós pomos-la num lugar inferior, infantilizamos-la, o que não é nada bom para as relações e também não é bom para nós, porque pessoas, nem interessa, nós já estamos numa idade que não interessa se são mais novos ou mais velhos, não é? Os mais velhos, nossos pais, os mais novos podem ser irmãos, filhos, enfim, mas filhos, quando ainda não são maiores de idade, é uma história completamente diferente. Mas quando entramos no, ai, não vou fazer isto para não magoá-lo, ah, pá, isto é chato, nós estamos a tratá-lo como uma criança. Porque sim, é bom que a gente faça isso com uma criança. Mas então eu não vou dizer isto para o meu pai não se magoar. Poxa, ele é adulto. Então, se ele se magoar, se ele ficar magoado, ele há de me dizer. Ou há de cuidar, ou havemos de conversar. Isto é uma relação. A gente está aqui e sem querermos magoamos uns aos outros. Mas estar a evitar que o mal aconteça constantemente é acharmos que a mim pode-me doer, porque eu sou forte Mas e aos vou outros estar não. a proteger toda a gente e, portanto, não vou magoar ninguém. E, portanto, não vou ter relações com ninguém, que é para não magoar ninguém, não é? Quer dizer, isto é um lugar que é muito apreciado pela nossa sociedade, que é fogo, tu és mesmo boa pessoa, não queres magoar ninguém, não é? Portanto, tens esta capacidade de sacrifício pelos outros incrível.
também vem muito da nossa A ideia de religião, santidade, não é? exatamente, mas isto, não estamos a ver bem as coisas, porque estamos a infantilizar as pessoas, estamos a perpetuar dinâmicas do self infantil, que é um self cheio de feridas, e para protegermos toda a gente para que ninguém se magoe, portanto ninguém cresce, ninguém Certo, vai crescer. mas até na religião é um bocado incoerente que a questão, não é? Acho que foi o próprio Jesus que disse que quem nunca pecou que atira a primeira pedra, não é? Ou seja, mesmo os santos, as histórias de alguns santos que eu até já li, assim, não é imaculada, ou seja, não há nenhuma história que não tenha aquilo que nós podemos encontrar como falhas, não é? Claro, até porque é isso, a relação faz parte da relação, nós magoarmos-nos. Isto não significa que seja voluntário, que seja intencional, mas pode acontecer. A coisa maravilhosa é, quando acontece, podermos dizer e podermos cuidar. Isto é viver de uma forma saudável nas relações. Não é estar a evitar tudo e mais alguma coisa e estarmos a aguentar para que o outro seja como é, não é? E quantas vezes não aguentamos e contemos e reprimimos em prol lá está dos tais natais em família e dos jantares dos aniversários e das coisas muito bonitas. Ai, não digas isso ao teu pai, senão ele vai se zangar. É pá, que se zangue, qual é o problema? Não é? Então eu depois estou aqui para dizer eu não gosto que tu te zangues. E se tu te zangas assim, eu não volto cá. Pá, embora todos ser adultos, não é? Mas é impressionante. Eu estou a dizer isto, é um mundo idílico, porque na verdade Claro. temos sempre este medo, ai, não faças isso, não, ai, se a mãe vem a descobrir e não sei quê. Quer dizer, estamos a falar de mulheres de 40 ou 50 anos, ai, e que falam assim. Ai, se a minha mãe vem a descobrir. Ai, e agora como é que eu vou dizer que me quero divorciar? Ai, agora... Quer dizer, andamos aqui todos a proteger-nos uns aos outros e o mal que isto nos faz a nós. Uhum. E, portanto, não andamos a fazer bem a ninguém. Conclusão, Não. não é? E isso é um início de um caminho em que podemos fazer mal a muita gente. Ou seja, não é? Quando Sem começamos dúvida, lá está, a pôr para debaixo do tapete, mais dia menos dia caímos. sem dúvida, sem dúvida. Então, tu tens de despachar, tens que ir à tua vida. Re- Olha, ficaste satisfeito. Como é que é, Rui? Melhor do que ninguém, tu sabes que estas coisas se vão dilapidando, não é? Tu se entrares com uma broca demasiado grande para dilapidar um diamante ou o que for, é que tu, quando muito estilhaças aquilo tudo, não é? Sem dúvida. Por isso mesmo é que tem que ser. É um processo, como nós também estamos sempre a dizer às pessoas que nos consultam, não é? Sim, sim. Olha, Há sempre a esperança de haver aquela. Lá está, é o que eu estava a dizer. Há estas, rebentam estas bombas, há uma destruição, há uma perspectiva, mas no momento o que temos à frente são destroços, não é? sem dúvida, sem dúvida. E é difícil, porque estamos sempre com aquele desafio que é autenticidade versus vínculo, não é? Uhum, Dignidade pessoal versus vínculo. Portanto, nós somos mamíferos, o vínculo para nós é o elemento mais importante para a nossa sobrevivência. Ninguém sobrevive sozinho. E, portanto, temos mil e uma estratégias para manter o vínculo de pé. Não significa para manter o vínculo saudável, é manter o vínculo de pé. E esse de pé, quando já somos adultos, pode nos desgastar muito e pode, lá está, hum, anular a nossa dignidade pessoal, a nossa autenticidade. E quando anula, quando eu, para manter o vínculo, tenho que me esconder e tenho que conter e tenho que aguentar, o meu corpo vai ressentir. Não é? O meu corpo com tudo o que ele tem, o meu sistema nervoso vai ressentir, vêm doenças, vêm mal-estares, vêm, porque já não é suposto nós fazermos de tudo para manter um vínculo de pé. É suposto nós mantermos vínculos saudáveis, porque são esses que nos tranquilizam e nos alimentam. Alimentam a alma e alimentam também o sistema nervoso. Estás a ver? Então, podermos perceber quais é que são as relações que nos estressam versus aquelas que nos nutrem. E claro que isto não é uma triagem tipo Tinder, não é? Para a esquerda é para uma cena e para a direita é para outra, não é? Já não vai, isto não é bem assim. Mas termos essa consciência e podermos minimizar o mais possível o impacto das relações que nos criam stress,
Portanto, é tipo, isto são guerras que eu não quero travar, eu não quero ter razão, a mim não me... Epá, eu só quero é estar bem. Portanto, fala o que tens a dizer, não me identifica o que dizes, mas também não vou entrar em discussões. Ou seja, eu tenho entrado mais nessa postura, porque é isso mesmo, eu quero estar em paz, não quero estar em, não é? Não quero ganhar guerras. Isso para mim Uhum. deixou de fazer sentido. E encontro os meus contextos onde eu posso partilhar aquilo em que eu acredito, aquilo que eu sinto, com pessoas, não é? Que aí sim, que também gostam de acolher, de receber, onde há uma interação diferente, percebes? Então, esta escolha, porque nós em crianças não temos hipótese de escolha. Em crianças temos que levar com as pessoas que estão à nossa volta, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos professores, os nossos colegas, os nossos vizinhos, temos que lidar, aguentar muitas vezes, não é? É isso que temos. Em adultos já temos escolha, não é? E eu sei que é difícil escolher retirar-nos de relações que tiveram cá a nossa vida toda. Que às vezes são amizades de infância, às vezes são, é isso, familiares, às vezes são casamentos de 20 anos, 30 anos. É muito difícil, é muito difícil. Mas lá está, às vezes eu penso, ok, tu disseste há pouco que tens 48, não é? Eu também estou quase a fazer 48. Imagina, Rui, se as situações que nos são desconfortáveis hoje ainda duram mais 20 ou 30 anos. Imagina se a gente vive até aos 40, Uhum. aos 80, desculpa, aos Uhum. 90. E que é plausível, se nada acontecer até lá. Hoje em dia, não é? A esperança média de vida vai aumentando. Imagina teres que lidar com certas situações, pá, isso mais Mais 30. de outras tantos 48 anos. Imagina que a gente só está a meio da vida. Yeah. Não é? Eu ainda me lembro do meu pai uma vez falar de. Antigamente usava-se muitas placas, sabes, dos dentes, quando se. Pronto. E agora usa-se mais os implantes, não é? Uhum. E eu lembro-me, era pai há uns 10 anos atrás, em que o meu pai, lá está, usava a placa, mas o dentista começou-lhe a falar em usar implantes e não sei o quê. E ele dizia-me assim: eu lá tenho idade agora para estar a usar, para pôr implantes. Por mais 5 ou 6 anos que eu viva. Não, a questão é que ele nem dizia isso, não é? Nos seus 60 e tais, ele dizia: lá tenho idade, agora vou andar a pôr implantes. Eu dizia-lhe: e se vives mais 30 anos? Queres andar mais Pois. 30 anos de placa? Já viste a diferença? São mais 30 anos de placa. Estás a ver? E às vezes a gente não pensa isto, porque, pronto, entendo também, há aquela cena de vive o máximo porque amanhã podes não estar cá. Sim, é verdade. Mas também, pá, vê o que é que andas a fazer à tua vida, porque podes cá estar mais 30 ou Pois, 40. essa questão na minha vida surgiu muito, foi sobre as mudanças de carreira e não sei o quê, que é, ok, as pessoas que dizem, eu já tenho 40 anos, é agora que vou mudar, e disse, então se vives até aos 80, vais ter uma carreira mais longa ainda Exatamente. do que tiveste até aqui. Exatamente. Olha, e tu és um bom exemplo desses. Senhor psicólogo, já viste que agora, com esta idade, que vais mais do que a tempo, até porque nestas áreas, quanto mais velho, mais credível, porque mais experiência de vida tens, por Uhum. isso estás aí no início de uma carreira de sucesso, De só te sucesso. digo. Falar em sucesso, vamos falar do nosso evento ao vivo, dia 26 de Pá, outubro. pois é, devíamos ter começado por aí. Então, como é que é? 26 de Dia outubro, o que 26 é de que vai outubro, acontecer? Conta lá às tudo. 11h30, vamos ter um Eu acho que passeio. era às É 11. às 11, até eu chego atrasado. Não, é às 11, um passeio no Jamor, seguido de piquenique, e depois do piquenique iremos seguir para o local, na Osar Crescer em Miraflores, onde vamos fazer a gravação do episódio ao vivo, e após o episódio vamos ter um beberete. Um beberete. Então, e isto tudo para comemorarmos os nossos 10 anos, que na verdade fazemos agora em setembro, 10 anos Eu acho que já de fizemos. podcast. Já devemos ter feito. Por acaso não sei em que dia é que Eu, foi eu acho que publicado o foi, primeiro. a minha cabeça guardou o 14 de setembro, não sei se Giro. tenho que ir verificar se foi, se não. Pronto, mas seja como for, estamos no mês de setembro a comemorar os 10 anos desta aventura juntos. Tem sido muito fixe. Poxa, estás a ver, se não tiver, vamos agora começar um podcast, não sei o quê, não, já vão lá 10 anos de Já fazer isto. viste? Fogo. Olha nós velhinhos, Rui, aos 80 ainda nisto. São mais 30 anos pela frente. Isso, é isso. Já sei os dentes. Pá, não interessa com Fazemos implantes. implantes. Exato, fazemos implantes e ninguém nota. É isso Logo mesmo. se vê. Sim, Então senhora. vá. Então, olha, beijinhos. Beijinhos, até Até à breve. próxima. Tchau, tchau.